Fala pessoal, muito se falou ultimamente sobre liberdade de expressão devido ao caso Monark, enfim, e vi muitos vídeos bons aqui no YouTube, muitos colegas meus já abordaram esse assunto e abordaram bem, e nesse vídeo eu quero apenas contribuir com um pouco com esse debate. Obviamente não vou aqui esgotar autores, selecionei apenas alguns aqui que eu acabei pensando agora, talvez seriam interessantes de serem mencionados nesse debate. E não é para esgotar, claro, o assunto, mas apenas para pôr uma luz aí, por meio da filosofia, um pouco nesse debate da liberdade de expressão. Antes, um convite para vocês, dia 8, 9 e 10 eu vou fazer um mini curso online e gratuito sobre a história da filosofia. Então, todos vocês estão convidados para participar. É só clicar no link que está aqui na descrição e assim vocês receberão o material de apoio das aulas. Então fica o convite para vocês participarem das 3 aulas, dia 8, 9 e 10 de março, sobre a história da filosofia. Convite feito, aguardo vocês, hein? Vamos para o assunto de hoje. Então, liberdade de expressão. Se há limites ou não sobre a questão da liberdade de expressão. Bom, liberdade é um princípio que todos nós concordamos, né? Que é um princípio central para um Estado democrático de direito, que é um princípio central para uma sociedade justa. Não tem como falar que a liberdade é algo negativo. É sim algo positivo, é sim algo que deve ser valorizado e deve ser sempre defendida, né? Mas, como qualquer outro princípio, princípio da igualdade, princípio da dignidade humana, há sempre algumas vírgulas, algumas exceções ao princípio. O princípio, e aqui vai um pouco da minha posição também, ele nunca deve ser lido de forma absoluta, irrestrita, formal. Por quê? Porque no momento que tu faz uma leitura formal ou absoluta de um princípio, sei lá, igualdade formal, aí tu pode gerar injustiças. Liberdade formal, tu pode gerar injustiças. Então, o princípio em si é sim algo válido para qualquer sociedade democrática, para qualquer sociedade justa, mas sempre ele deve ser analisado a partir do contexto, nunca de maneira formal. Porque se ele for analisado de maneira formal, ele cai num formalismo e aí ele tem todos os problemas de poder justificar injustiças por meio dele. Como evitar injustiças desses princípios e, portanto, como não cair num formalismo? Colocando conteúdo. E como tu põe conteúdo? Contextualizando, a partir daquilo que está sendo debatido. Bom, então o primeiro ponto que eu queria destacar aqui é justamente esse, né? Que nós não devemos analisar os princípios de maneira formal, de maneira descontextualizada. Segundo ponto é que há possíveis choques de princípios. Muitas vezes nós defendemos um princípio, mas devido ao contexto ele acaba entrando em choque com outro princípio. E no choque de princípios, por exemplo, liberdade, vida, aí tu tem que escolher um deles. Ah, mas eu escolho os dois. Se tu escolhe os dois, tu não escolhe princípio algum. Então, é possível sim, e isso é muito discutido na filosofia do direito, principalmente por meio da atuação dos juízes, as decisões nos tribunais, né, que se dão a partir de casos difíceis. Então, quando há um caso difícil, quando há um hard case, aí nós temos o debate. Até porque se não fosse difícil, seria fácil de solucionar. Só aplica o princípio e deu. Porque há todo o debate em torno de alguns assuntos? Porque há choque de princípios. Porque há sempre polêmicas em torno, por exemplo, citando aqui a questão do aborto, da eutanásia. Porque há choque de princípios. E por que então temos todo o debate em torno da liberdade de expressão em alguns casos? Em outros nem há debate, né? Mas em alguns casos. Porque talvez há choque de princípios. E ao falar sobre formalismo, sobre choque de princípios, já cito um autor aqui que é a questão do Kant e da questão da mentira. Bom, tem aquela famosa história, né, do Kant, onde eu vou resumir aqui em poucas palavras e vou tentar contextualizar essa história do Kant lá do século XVIII para o século XX. Então eu vou mudar um pouco a história que foi proposta a Kant, tentando criticar Kant, né, ele responde e tal, mas vou tentar contextualizar com o contexto do século XX. Tu está na tua casa, tu é alemão, e chega um nazista, bate na tua porta e pergunta, tem algum judeu aqui escondido? E tu escondeu judeus na tua casa, porque tu sabe que os nazistas
estão fazendo coisas injustas e o judeu é inocente e, portanto, tu quer salvar a vida dele e tu é totalmente contra, mesmo sendo alemão, do nazismo. Aí tu faz o quê? Bom, se tu partir do princípio da verdade enquanto algo universal, sem analisar o contexto, tu tem que aplicar o princípio da verdade, tu tem que falar a verdade. Tem alguém aqui escondido na tua casa? Tu vai falar o quê? Se tiver, sim, tem. Aí o cara vai lá, pega o cara e mata. Então, analisando formalmente, tu sempre vai aplicar o princípio, mas em alguns casos como esse, tu pode aplicar o princípio e ser injusto. Como é contextualizar? É analisar. Não, aqui nós temos de um lado a verdade, mas de outro lado nós temos a vida de um inocente. Obviamente, no choque de princípios, tu vai verificar que há um peso maior à vida do que ao princípio da verdade. Tendo peso maior à vida, tu vai mentir. Então a mentira, nesse caso, é justificável. Muitas vezes o roubo é justificável, o furto é justificável. Até mesmo no estado de necessidade, né, ou em legítima defesa, pegamos legítima defesa, tirar a vida de alguém é justificável. E esse é um caso extremo, né? Aqui, claro, há algumas correntes que trabalham com isso, e aqui eu lembro, por exemplo, da corrente contratualista. A corrente contratualista diz, tu tem que seguir o contrato. Mas em alguns casos tu pode abrir uma exceção ao contrato, quando há casos extremos, como legítima defesa, por exemplo. Então, beleza. Então esse é um caso, e diante dessa visão mais formal do Kant, né, e aqui mais um parênteses, falando que Kant sim, nas formulações do imperativo categórico acaba caindo no formalismo, mas os kantianos dizem que não, que o Kant mesmo consegue resolver o problema do formalismo com as demais formulações do imperativo categórico. Mas nós temos a visão do Hegel, e a visão do Hegel é justamente uma visão crítica ao formalismo, porque para Hegel tu sempre tem que apontar princípios conteudísticos quando tu vai analisar um caso particular. Então tu não pode analisar um caso particular, e agora eu tentando puxar aqui com um caso recente, né? Liberdade de expressão absoluta, eu posso pensar e defender e falar sobre qualquer coisa, até mesmo sobre aquilo que remete ao caso Monark. Obviamente que não. Por quê? Porque nesses casos, analisando o contexto, analisando os princípios conteudísticos, tu verifica que defendendo isso, tu acaba defendendo uma injustiça. Então, para fugir da injustiça, em alguns casos, tu tem que abrir mão do princípio, por exemplo, da liberdade de expressão. Nesse caso, a liberdade não é justificável, porque se for justificável, nós caímos numa defesa de algo totalmente injusto. Então, em alguns casos, a exceção é necessária. Não estou falando aqui que em todos os casos tem que abrir exceção, né? Mas em alguns casos, analisando o contexto, a exceção é necessária. Bom, por isso mesmo, fechando isso que eu estou tentando falar aqui, né, o meu argumento, que é um argumento contrário a uma leitura formal de qualquer princípio mesmo, o que eu diria, né? Liberdade de expressão é algo positivo? Sim, é algo positivo. De forma absoluta? Não, nada de forma absoluta. E no caso, há casos particulares que não é algo justificável a liberdade de expressão, como eu acabei de citar, né? Como, por exemplo, no caso Monark. Até porque as palavras também possuem peso e remetem a consequências, né? As palavras, as ideias transformam o mundo. Então, mas é apenas no plano de palavras, é apenas no plano de pensamento. Não, o pensamento, as palavras também possuem esse poder de transformar o mundo. Não apenas as ações, mas também as ideias. As ideias, né? Por meio delas, nós podemos transformar o mundo. Por isso mesmo, falar que mas liberdade de expressão não, porque está apenas num plano de teórico? Não, óbvio que não, né? E por também vivermos em sociedade, nós sabemos que há limites, né? Existe um limite legal, e aqui nem puxei o artigo 5º da Constituição, que poderia ter sido citado e comentado via uma via jurídica, mas também um limite moral, podemos dizer, né? E esse limite moral também nos joga contrário a uma liberdade de expressão absoluta e restrita. Sem citar também o princípio do dano, né? Por quê? Porque, segundo o princípio do dano, a minha liberdade termina quando eu começo a danificar a liberdade do outro. Então, no momento que eu estou passando por cima do outro, da liberdade do outro, eu não estou... Não é justificável a defesa
desse tipo de liberdade. Então, até mesmo utilizando o princípio do dano, que é um princípio liberal, né, nós podemos mostrar que há sim certos limites na minha liberdade, né? Bom, pessoal, apenas alguns pensamentos soltos aqui, apenas alguns comentários a partir de alguns teóricos, Kant, Hegel, mas dando ênfase em Hegel aqui, apenas para contribuir com o debate. Como eu falei no início, esse é um debate que está sendo muito discutido e já foi muito bem apresentado por vários colegas meus aqui do YouTube, e eu apenas quis contribuir um pouco com essa frente. Claro que eu não estou esgotando o assunto, porque eu sei que há outras possibilidades de discutir isso, mas diante dessa frente que eu pensei, eu acho que também acaba sendo interessante. Pessoal, para finalizar, deixo o convite novamente aqui, 8, 9 e 10, todos estão convidados para o meu mini curso, que é online, aqui no YouTube, gratuito. Tem material de apoio, então quem se inscrever no link aqui na descrição vai receber o material de apoio e vai ser um mini curso de 3 noites sobre a história da filosofia. Forte abraço e até mais.